casal aprendendo e brincando com a tia Mara. Sim, o encontro que nós temos marcado toda semana aqui no YouTube, nos nossos canais. E sempre tem um momento muito legal, nesse tempo onde a gente aprende e brinca. Qual é, amiguinho? Isso mesmo, amiguinha, é o momento da história bíblica. E hoje eu vou contar uma história muito especial para vocês. E o nome dessa história já está aqui no cenário. Quem consegue ver? Isso mesmo! Ponte de Deus é o nome dessa história que eu vou contar para vocês. E eu quero dizer uma coisa pra você, amiguinha, e pra você também, amiguinho, preste bastante atenção, porque depois nós vamos fazer algo bem legal pra você contar essa história pra muitas pessoas. Sim, você vai ser um contador de história, uma contadora de história assim que nem a tia Mara. Vamos lá então? Hoje eu e a Bíblia Alfabeto vamos contar pra você uma linda história. Sim. Qual é a letra, Bíblia Alfabeto? P. P de ponte. Uma ponte que Deus fez por amor para nos alcançar. E a Bíblia Alfabeto vai me ajudar, porque essa história é cheia de textos bíblicos. E é ela, a nossa Bíblia fofinha, que vai ler cada texto bíblico pra gente. Vamos lá então? Chega mais pertinho para ouvir a história da Ponte de Deus. Lá no início, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher e os colocou num lindo jardim. Esse homem e essa mulher, eles viviam em comunhão com Deus, até que um dia eles fizeram algo que os separaram de Deus. Eles desobedeceram. E vejam o que aconteceu, uma separação. Por que será que teve essa separação? Porque Deus é santo. Isso mesmo, amiguinha. Deus é santo. Ele não comete pecado. E o pecado que Adão e Eva fizeram separou eles de Deus. E a partir de lá, todos nós ficamos separados de Deus. Ah, que chato! Você pode estar pensando assim, eu não quero viver separado de Deus. Eu também não quero. Isso é muito ruim. Bíblia Alfabeto, lê esse versículo aí pra gente de Romanos 5,12. Pra gente aprender o que ele diz. Vamos lá então, tia Mara. O texto de Romanos 5,12 diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mas você pode estar pensando, mas o que é pecado? É de comer? É de vestir? Calma, eu vou explicar. Mas antes, eu vou pedir para a Bíblia Alfabeto ler pra gente o texto de Romanos 3,23. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja! Esse menino fez a mesma pergunta que a gente fez. Mas o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu vejo, tudo que eu ouço que desagrada ao Deus Criador. Às vezes a gente pensa coisas ruins, não é verdade? Fala palavrão, vê coisa que não é legal na internet, no celular. E as músicas, Tem umas músicas que a gente não deve ouvir, que só fala coisa ruim. Tudo isso vai desagradando o coração de Deus. Amiguinho, amiguinha, não é legal a gente desagradar o coração de Deus.
Porque o pecado traz separação. Ah, que chato, veja aqui. Mas o que é isso de ficar separado? Veja a imagem. Nós estamos aqui, ó, na terra. Deus está lá no céu. Lembra? Deus é santo. Ele não comete o pecado. E o que é que tem aí no meio, na cor cinza? Sim, o pecado! A mentira! Lembra que eu falei? Que a gente fala. A mentira, a desobediência, o ódio. Às vezes a gente tem pensamento de ódio, às vezes a gente briga, às vezes a gente tem preguiça. Tudo isso deixa a gente separado de Deus. Biblialfabeto, lembra a gente o que diz o Salmo 51, 2? Salmo 51, 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ei, calma, fique tranquilo, porque a gente faz esse monte de coisa errada, mas Deus, Ele nos ama. Sim, Ele nos ama e Ele sabe que a gente faz um monte de coisa errada. Olhem a figura. Às vezes a gente está assim, né? Cheio de coisa errada, dá até um desânimo. Mas Deus, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele arrumou a solução para o pecado do homem. É o que diz o texto de João 3,16, que a Bíblia Alfabeto vai ler pra gente. O texto de João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ufa! Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama e que arrumou a solução para o pecado do homem. É Jesus, o Filho perfeito do Deus Criador. Ele estava com Deus lá no céu, mas ele deixou o céu e ele veio aqui para a terra. E ele um dia foi para a cruz, quando ele já era adulto. Ele nasceu, cresceu e quando ele era adulto, ele foi para a cruz. E lá ele morreu. Morreu por quê? Por causa do meu, do seu pecado, no nosso lugar. E lá ele derramou o sangue dele. E veja, a ponte de Deus que ele estava falando é Jesus. E aqui tem umas gotinhas de sangue, você tá vendo, né? Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus que purifica o nosso coração de todo o pecado. Veja como eles estão felizes. Oba! Como que é esse negócio de que o sangue de Deus limpa o nosso coração? A Bíblia Alfabeto vai ler o versículo de 1 João 1,7 que fala a respeito disso. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E é porque Ele está vivo que Ele pode entrar no nosso coração. Sim, amiguinho, sim, amiguinha. Agora que a gente aprendeu sobre essa linda história, você precisa tomar uma decisão. Olhe, veja o que os amiguinhos da nossa história estão fazendo. Eles estão entregando o coração deles para Jesus. Mas por que a gente tem que fazer isso, Biblialfabeto? Lembra a gente o que diz o texto de João 1,12? O texto de João 1,12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Nós aprendemos que nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. E a gente pode fazer isso juntos, hoje, aqui. Por quê? Porque Jesus está
vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E é porque ele está vivo é que ele pode entrar no nosso coração. Vamos juntos entregar nossa vida para Jesus? Sim! Junte as suas mãos, feche os seus olhos e junto com a tia Mara diga assim: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Limpa o meu coração de todas as coisas erradas que eu tenho feito. Eu te agradeço. Amém. Muito bem! Agora Jesus já está lá dentro do seu coração. Sim, você já passou pela ponte que Jesus fez. Com Jesus, a gente pode se aproximar de Deus. E quando a gente está pertinho de Deus, quando acontecem coisas ruins pra gente, a gente ora e Deus nos ajuda e nos dá sabedoria. Que linda história ouvimos hoje, não é verdade?